Amém. Bom dia, povo abençoado. Bom dia. Em nome de Jesus. Olá, você também de casa que vai estar acompanhando aí este culto maravilhoso de domingo. Hoje é 22 de julho, estamos aqui em Barra de Guaratiba, na nossa igreja evangélica do Bom Pastor, para mais uma reunião especial. E já preparando os nossos corações para a grande Santa Ceia da Fortaleza. Então está vindo aí a grande Santa Ceia, que vai ser no dia 12 de agosto, no segundo domingo de agosto. E nós vamos ter aí, daqui até lá, mensagens aí para nos fortalecer, mensagens de fé que vão falar ao nosso coração. Amém? Irmão, você crê que Deus tem bênçãos hoje aqui para você? Você crê? E você de casa também pode crer nisso, pode confiar. No momento que você abre os seus ouvidos, não ouvidos naturais, entenda isso, irmãos, mas ouvidos espirituais, para entender, para querer mesmo revelação de Deus, Deus ele dá para a gente o entendimento daquilo que Ele já nos deu, que é a palavra dele. Hoje não precisamos mais, eu preciso de uma palavra para me vencer. Não, a palavra ela está aqui, irmãos. Por isso Jesus falou, examinai as Escrituras. Então Deus hoje ele vai abrir o nosso entendimento e vai nos abençoar com essa mensagem em nome de Cristo. Amém? Hoje o nome da mensagem é A Palavra Já Foi Enviada. Amém? Amém. Você pode repetir comigo? A palavra já foi enviada. E ao decorrer da mensagem você vai entender por que esse título. Então eu gostaria que todos vocês que estão aqui na igreja e você também que está em casa acompanhassem a leitura bíblica que nós vamos ler. Se encontra lá no Salmos número 57, capítulo 57, versículo 1. Salmo 57, versículo 1. Vamos ler agora com toda a calma, para não perdermos nada daquilo que Deus tem para a gente. Vamos lá. O Davi, que ele declarou esses salmos aqui, 57, foi escrito por ele. Ele, usado pelo Espírito Santo, ele faz uma oração assim, ele fala assim, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo. Até quando? Até que passem as calamidades. Olha para cá agora, pode repousar sua Bíblia. Presta toda atenção. Davi aqui estava passando por várias calamidades, problemas, dificuldades. Davi aqui estava sendo perseguido pelo rei na época, Saul. Ele estava dentro de uma caverna. Aparentemente não tinha para onde ir, não tinha socorro, não tinha solução. E ele faz essa, que eu posso dizer aqui, essa oração a Deus. Primeiro ele começa dizendo, tem misericórdia de mim. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos. Então precisamos dessa misericórdia. Agora, o que me chamou a atenção aqui, que Davi declara o seguinte: Davi declara que na sombra das asas do Deus Altíssimo, ele ia buscar abrigo. Até quando? Até que acabassem as calamidades. Irmãos, aí já vem a primeira pergunta para cada um de nós. Pergunte a si mesmo: aonde você tem buscado abrigo no dia mau, no dia da calamidade? Será que o seu abrigo está sendo na sombra das asas do Todo-Poderoso, do Onipotente? Pastor, o que é buscar esse esconderijo? Lá no Salmo 91, a Bíblia diz, lá no versículo 1, é bastante conhecido, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai fazer o quê? Descansará. Por isso que o Davi declarou aqui que ele ia querer ficar onde, pessoal?
na sombra do Altíssimo, descansar debaixo dessas asas. Pastor, mas como que nós fazemos hoje? Como nós conseguimos esse abrigo? Irmãos, esse abrigo é a palavra de Deus. Amém, Jesus? Amém. É essa palavra. Quando? No dia da calamidade. E aqui Davi fala, até que passe, até que se acabe a calamidade. Ou seja, ali já estava demorando o quê? Vários dias, né? Tempos estavam demorando e a calamidade estava assolando Davi. Irmãos, de repente hoje é a situação de muitos de nós. A calamidade, o problema, a dificuldade, né? E quando a gente fala em calamidade, você pode colocar tudo aí que diz respeito à família, que diz respeito à vida financeira, que diz respeito à saúde. Quantas pessoas estão enfrentando situações dificílimas? Todas as pessoas que servem Jesus. Será que todo mundo, irmãos, está vivendo hoje uma vida que não enfrenta problemas? É assim que funciona? Não. Existem as calamidades. Mas agora Deus quer que eu e você entendam o seguinte, que nesses momentos nós temos que procurar abrigo nessa palavra. Meu irmão, é como se Deus estivesse falando conosco. Você precisa se lembrar daquilo que eu tenho falado no meu coração. Hoje o problema de muita gente é que se esquece com facilidade daquilo que Deus falou. E sem a palavra, Jesus falou lá em João, ele falou, sem mim nada podeis fazer. Ele é a palavra, irmãos. Então Davi entendeu isso e foi buscar esse abrigo. Aí continuando aqui, versículo de número 2. Mas o que o Davi fez? Ele diz, clamarei ao Deus Altíssimo. Irmãos, você tem clamado a Deus? Quando o problema vem, quando a situação difícil bate a porta, será que você tem clamado a Deus de fato, de verdade? Clamar é diferente de orar, entenda isso. A maioria das pessoas, infelizmente, nem orar direito tem orado. Muitas pessoas no dia da calamidade, no dia do problema, elas mais choram diante de Deus do que fazem outra coisa. Isso não vai resolver. O que é clamar, pastor? Clamar é você chegar diante de Deus. Meu irmão, entenda o que eu vou falar, tá? Para a gente não ter nenhuma distorção. É você chegar satisfeito? Não. Com a situação. Não é com Deus não, com a situação. É você chegar diante de Deus satisfeito com aquele problema que você está passando? Não. É você chegar o quê? Indignado. Mas entenda, não com quem? Com Deus, irmãos. Mas com a situação. Então aí você clama. É como uma pessoa que de repente está passando um problema sério na saúde, e ela chega para Deus, ela começa a clamar, meu Deus, a tua palavra, eu estou aqui hoje orando ao Senhor, porque a tua palavra diz que pelas tuas feridas eu já fui curado. Então eu não aceito essa doença na minha vida, eu não aceito esse diagnóstico que o doutor falou. Diabo, em nome de Jesus, você vai pegar o teu mal e você vai bater em retirada, porque eu não permito você na minha vida. Isso é o que, pessoal? É clamar. E muita gente, quando vem uma situação difícil, a pessoa começa a se lamentar, a pessoa começa a murmurar. Muitos viram e falam assim, eu não entendo, eu estou na igreja, eu estou procurando ser fiel a Deus, e por que veio essa doença na minha vida? E por que eu estou passando isso com os meus filhos? Não é assim que as pessoas fazem? Isso não resolve, irmãos. É necessário clamar a Deus. E tem mais, clamar só funciona quando clamamos com fé. Diga com fé. Amém? Indignado mesmo com o diabo. O cristão não pode ser passivo, irmãos. O cristão não pode ver as coisas acontecendo e achar, está tudo bom, a Bíblia diz que tudo tem que dar glória a Deus. Irmãos, acorde.
temos que dar glória a Deus com o sentido de que? De sempre lembrarmos que Deus está sobre a nossa vida e está ali para nos abençoar. Aí temos que dar glória a Deus, mas não simplesmente como muita gente faz, né? O pastor estou doente, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Enfim, tudo tem que dar glória. Isso é passividade, e com passividade ninguém vai chegar a lugar nenhum, irmãos. Quando a pessoa aceita uma situação, ela se torna escrava dessa situação. Quantas são as pessoas, irmãos, que hoje vivem escravos de certas coisas que não era para viver? Quantas são as pessoas que hoje são escravas de uma doença, de um problema na família, e estão aceitando passivamente, achando até, muitos acham, né? É porque Deus está me provando, é porque Deus está me experimentando, é porque tem que acontecer mesmo. Irmão, acorde. O Davi estava passando a situação, mas ele aceitou passivo? Não. Ele clamou a quem? A Deus. Pastor, e por que Davi clamou a Deus? Pastor, por que eu preciso clamar a Deus? Ele diz aí na continuidade do versículo, ele diz, versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo. Por que, Davi? Ao Deus que por mim tudo executa. Diga graças a Deus. Irmãos, Davi chega e fala: eu vou clamar ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, porque Ele é o Deus que por mim, não é por mais ninguém não. Davi estava falando especificamente dele. Por mim tudo Ele executa. Olha para o pastor, hoje mudou? Será que o Deus do passado, que por amor a Davi executava tudo na vida de Davi, será que esse Deus mudou, irmãos? Será que esse Deus não vai executar na sua vida aquilo que você precisa? Será que esse Deus, Ele vai agir de uma maneira com você, de forma como Ele não agiu com Davi? Não! A Bíblia Sagrada afirma: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o mesmo que fui no passado, sou hoje e serei eternamente. Deus falou isso, meu irmão. E se Deus executava tudo na vida de Davi, você pode hoje ficar tranquilo e esperar, porque Deus vai executar tudo aquilo que você precisa em nome de Jesus. Mas é preciso o quê? É preciso clamar a Ele. É preciso buscar abrigo na palavra dele, naquilo que Deus tem falado no teu coração. Não é se abrigar no diagnóstico que o médico passou para você, irmãos. Hoje a gente vê mais, não quero questionar a fé de ninguém, mas o que nós vemos mais são pessoas reféns de diagnósticos médicos. Pessoas que às vezes até falam: pastor, e eu vou ter mesmo que fazer esse tratamento, eu vou ter mesmo que fazer esse procedimento médico, porque o médico falou que eu só vou melhorar se eu fizer. O médico está falando da ciência dele, irmãos. O nosso Deus é poderoso para fazer você melhorar sem precisar de nada daquilo. Amém? Pastor, mas por que muitos só melhoram mediante o tratamento? Porque de repente, meu irmão, não esperou em Deus a cura completa. De repente não se abrigou naquilo que a palavra de Deus diz, que pelas feridas dele, todos nós, de todas as doenças, nós fomos o quê? Curados. Está se abrigando naquilo que o médico falou. Entenda, eu não estou aqui falando que você deve chegar ao médico, passa um remédio, eu não vou tomar porque essa é minha fé. Não estou falando isso, não sou médico para falar isso, para mandar você parar de tomar remédio. Isso aí acontece, pastor, acontece, mas quem precisa falar no nosso coração é Deus. E você nunca pode agir por emoção, você precisa agir por fé. Eu já vi pessoas largarem todos os medicamentos e nunca mais precisar e nunca mais sentir nada. E já vi gente também largar o medicamento e parar no hospital, meu irmão. Por quê, pastor? Qual foi a diferença? Que aquele que largou e foi bem sucedido, ele realmente estava com a fé dele em quem? Deus. E o outro estava por uma emoção. De repente se abrigou na palavra do que o pastor falou. Está entendendo, irmão?
Você tem que se abrigar naquilo que Deus fala e confiar, né? É como ele diz lá no primeiro versículo, ele falou: tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, irmãos, não em outra coisa. Eu estou falando aqui para você pela palavra, mas você não tem que se abrigar porque eu estou falando, eu, homem. Você tem que se abrigar porque está escrito aonde, pessoal? Na palavra de Deus, amém? Agora, eu quero comentar com você aqui, no versículo seguinte, uma diferença grande que tinha da época de Davi para a nossa época hoje. Versículo de número 3 diz assim: Ele dos céus enviará. Você pode repetir comigo? Enviará. Espera aí. Então Deus ainda não havia o quê? Hein, pessoal? Enviado. Presta atenção naquilo que Deus está querendo falar com a gente. O Davi precisaria, ou melhor dizendo, Davi precisava que este auxílio fosse enviado ainda até ele. Amém? Amém. Vamos continuar o entendimento. Eu gosto de ler assim devagarzinho para a gente entender. Então ele diz: Ele, Deus, né, dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Olha para mim, Davi está falando o seguinte: Deus, estou clamando a Deus, Deus do céu. Uma grande lição aqui para a gente: espere ajuda da onde? Não conte com o homem. Amém? Amém? Aquele que bota a confiança no homem, ele vai perecer, ele vai cair, ele vai, meu irmão, se dar mal. Então Davi estava esperando o socorro dele da onde? Do céu. Espere seu socorro do céu. Aí Davi fala: olha, ele, o Deus Todo-Poderoso, enviará o auxílio, o socorro do céu. Aí ele diz mais aqui: do céu, né? E me salvará do desprezo daquele que procurava devorar. Olha para cá, irmãos. Quantas são as pessoas hoje que servem a Deus e estão sendo devoradas? São poucas? São muitas. Muitas são as pessoas que estão sendo devoradas pela doença. Muitas são as pessoas que estão sendo devoradas pela miséria, pela dificuldade, pelos problemas no casamento, na família. E mesmo essas pessoas estão sendo devoradas, elas estão sendo devoradas, mas mesmo assim elas não procuram clamar a quem? A Deus. Vivem como religiosas na igreja, acham que pelo fato de estar em uma igreja, de ter uma carteirinha de membro, Deus vai abençoar, e não é assim. É mediante a nossa fé nesta palavra. Você pode passar a sua vida toda lá na igreja, mas se você não crer nessa palavra, você não vai ver a glória de Deus. Essa é a verdade. Então Davi entendeu isso. Aí Davi ele vai falar aqui agora, que é a revelação dessa mensagem. Vamos lá. Ele diz, né? Continuação: Deus enviará o que, pessoal? A sua misericórdia e a sua verdade. Amém? Amém. Ué, pastor, mas a verdade de Deus, o que a verdade de Deus ia poder fazer com Davi? Qual é a verdade de Deus, irmãos? Qual que é a verdade de Deus? Alguém saberia me dizer? João 17:17. Não precisa abrir. Marca aí na sua Bíblia, leia depois. João 17:17. O nosso Senhor Jesus, orando a Deus em prol de todos nós, o nosso Senhor vira e fala assim em oração. João 17:17. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a
verdade. Então, o que viria do céu, irmãos, para salvar Davi? A palavra de quem? Deus. A palavra de Deus. Meu irmão, agora, a grande diferença de nós para Davi. Davi precisava que a palavra fosse enviada. E hoje, você precisa que a palavra venha a ser enviada? Agora ele pergunta, por que tanta gente está atrás disso, irmãos? Por que tanta gente às vezes despreza a palavra escrita, a palavra que Deus deixou, a palavra que é o próprio Jesus, e vai atrás de revelação, vai atrás de profecia do homem, vai atrás de diz? Meu irmão, por que ela despreza isso? Muita gente às vezes chega e fala assim, eu vou lá não sei aonde, porque lá tem um vaso que vai ser usado e vai trazer a palavra que eu preciso para vencer. Meu irmão, a palavra que você precisa para vencer, ninguém vai enviar para você, ninguém vai entregar para você, porque essa palavra Deus já entregou nas tuas mãos. Está aí, é a Bíblia Sagrada. Você está passando um dia de calamidade? Examine a Escritura. Procure aquilo que Deus fala a respeito daquilo que você está vivendo. E quando Deus te falar através da palavra, meu irmão, entre na presença dEle e clame a Ele de todo o teu coração. E da mesma forma que Deus verdadeiramente tudo executava na vida de Davi, Deus vai executar na sua vida também, em nome de Jesus. Agora, Ele só vai fazer isso através da palavra. Pastor, mas está escrito aí, nós lemos bem direito, está escrito que Deus enviará. Irmãos, aqui é a promessa. Você quer ver o cumprimento dessa promessa? Salmo 107, mais à frente, por favor, para nós encerrarmos. Salmos número 107. Apesar de ser Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha sido enviado. Você sabe que Jesus foi enviado por quem? Por Deus. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo veio e habitou entre nós. Palavra. Jesus veio, a palavra foi enviada. E quando a palavra chegou, quando Jesus chegou a este mundo, o que começou a acontecer, pessoal? Os paralíticos começaram a andar, os cegos começaram a enxergar, sim ou não? Foi? Né? E tudo aquilo que Jesus fazia, né? Que Ele era a própria palavra que estava aqui entre nós, tudo aquilo que Ele fazia, Ele deixou ortogado que hoje, através da fé nele, na palavra, nós podemos fazer as mesmas coisas. Por quê? Na verdade, não somos nós que vamos fazer. Na verdade, o que vai continuar fazendo é quem? É a palavra, irmãos. Amém? Quem entendeu? É essa palavra. Então, Davi precisava que fosse enviado. Nós não precisamos. Por quê? Salmo 107, versículo 20. Quem achou, diga graças a Deus. Achou? Glória a Deus. Eu quero que você faça agora um favor para mim. Com a sua Bíblia na mão, você coloque em pé no seu lugar. Com a Bíblia na mão. Isso. Isso. Se coloque em pé, pessoal, com a Bíblia na mão. Pastor, estou sem a Bíblia. Se coloque em pé em nome de Jesus. É bênção de Deus para a sua vida. Antes de lermos, olhem para mim. Todos nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades. Só que Deus hoje nos trouxe aqui, primeiramente para adorar a Ele. Estamos fazendo isso. Mas Ele trouxe a cada um de nós aqui hoje também, para que a nossa vida venha mudar. Ele trouxe a cada um de nós aqui hoje, irmãos, porque aquilo que você precisa, Ele quer executar na tua vida. Agora, se você continuar esperando algo, este algo não vai chegar. Por quê, pastor? Leia comigo, em nome de Jesus, irmãos, em voz alta,
Leia comigo o versículo 20 do Salmo 107. O que diz a palavra de Deus? Enviou. Espera aí. Não é mais enviará não? Não é não? Já mudou? Mudou para melhor ou para pior? Mudou para melhor. Então continuando. Enviou a sua palavra, Jesus Cristo, aleluia, e os sarou e os livrou da sua destruição. Meu irmão, aquilo que você precisa, Deus já enviou até você, e através disso vai executar na tua vida o milagre que você precisa. E se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor de todo o teu coração, meu irmão. Oh, em nome de Jesus, aleluia. Hoje você pode bater no seu peito e falar: olha, eu estou numa situação melhor do que Davi estava. E se Davi era abençoado já, meu irmão, se tudo por amor a Davi Deus executava, muito mais hoje Ele vai fazer por você. Você entende? Porque, meu irmão, não dá para aceitar cristão cabisbaixo. Você entende por que não dá para aceitar cristão aceitando doença, aceitando fracasso, derrota? Você entende isso, irmãos? Aquilo que precisávamos, Jesus, Ele foi enviado por Deus e trouxe para nós. Eis que eu lhes dou a minha palavra, e com esta palavra vocês vão fazer os milagres que eu fazia. Com esta palavra vocês vão clamar a Deus, e Deus vai responder vocês. É com essa palavra. E prepare mesmo os nossos corações, irmãos. É só o começo de 7 mensagens que Deus vai trazer aí para a gente, preparando a gente para essa Santa Ceia, dia 12. Agende isso, coloque isso como prioridade na sua vida. Dia 12, a Santa Ceia da Fortaleza. Precisamos nos abrigar nessa fortaleza, nesse abrigo que Davi sabia onde era, e nós sabemos qual é o nosso abrigo. A palavra é o nosso refúgio. Amém. Quando tudo te diz que não, você olha para a palavra e Deus está falando: vai em frente. Eu estou dizendo sim para você. Eu estou dizendo que você já conseguiu. Eu estou dizendo que você verdadeiramente vai ver a tua família toda na minha presença. Irmão, fecha os olhos.